Começou a gravar. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos iniciar a apostila 4. Nós vamos começar pelo capítulo 15, tá bom? E a gente vai começar a falar um pouco sobre classes gramaticais. Então, é um assunto bem importante, porque as classes gramaticais vão acompanhar vocês ao longo de toda a vida escolar. Então, todos os assuntos que a gente for aprender sobre gramática, a maioria deles, né, não todos, mas vão se relacionar a essas classes gramaticais. Então, é muito importante a gente realmente aprender isso. Antes de começar, eu vou dar alguns recados. Eu postei o roteiro da apostila 4, tá? Então, os exercícios que eu quero que vocês façam. Como que eu elaborei esse roteiro? Eu pensei nos exercícios que eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos e que nós não vamos conseguir fazer nas aulas online. Para a aula online, eu separei aquilo que eu acho que é mais importante a gente ver juntos, porque são coisas que eu vou precisar explicar, são coisas que têm uma relevância maior, são coisas que são interessantes da gente discutir juntos. Então, eu separei esses para a aula online. Para o roteiro, eu separei aqueles que eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, tá? Mas como a apostila não é tão grande, eu tô achando que vai dar tempo da gente fazer tudo, tá bom? Então vamos fazer dessa forma. Eu vou passar primeiro o que eu preparei para aula online, sempre. E aí depois, se der tempo, aí eu entro na parte dos roteiros, do que eu coloquei lá no roteiro, combinado? Outra coisa, eu conversei com o professor Hélio e ele falou que as aulas elas podem durar de 1 hora a 1 hora e meia. Então, pode ser que algumas aulas nossas se estendam um tanto, tá? Pode ser que a gente não acabe sempre às 11, que a gente vai acabar umas 11h30, 11h15, tá bom? Então, fica daquela forma que a gente combinou. Se não der tempo de vocês continuarem a assistir, der 11 horas vocês precisarem sair por qualquer motivo, vocês saem e depois vocês assistam o que faltou da aula que eu vou postar lá no Drive. Combinado, então? Mas o ideal é que vocês já assistam, né? Que vocês já continuem, porque é 1 hora e meia só por dia, é pouquinho tempo, né? Então acho que vale a pena a gente fazer um esforço para continuar. É só se realmente não puder, né? O pai precisar usar o computador, alguma coisa assim. Aí vocês saem, tá bom? Então vamos começar. Na página 179, que é o capítulo 15, a gente vai começar a falar do estudo das palavras classes gramaticais. Alguém aí tá sem a apostila 4? Tem alguém que ainda não buscou? Todos estão, então? Tá, então o Pietro que tá sem, faz o seguinte, vai escrevendo no caderno. Tá? Você sempre, quando for na hora de resolver exercícios, você coloca página 170, 180, exercício 1, Professora, letra A. Aí você coloca a resposta. Oi, pode falar, Davi. que página é? 179. Ah, Bom, então na página 179 a gente vai começar a ler o texto, né? E vocês estão vendo ali que tem um título chamado artigo e numeral, porque essas são as classes de palavras que a gente vai estudar hoje. Então vamos lá. Água na boca. A pizza que nós conhecemos tão bem chegou no Brasil graças aos imigrantes napolitanos. Isso aconteceu no século XIX e daí em diante tornou-se um dos pratos mais saboreados entre nós, a ponto de São Paulo ser considerada a cidade em que mais se come pizza no mundo. São consumidas milhares e milhares delas todos os dias. E dizem muito assim por aí que aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né, em geral, e em São Paulo principalmente, é onde tem as pizzas mais gostosas de todas. E como fazer uma boa pizza? A receita é simples: massa fina ou grossa, molho de tomate, queijo, muito queijo. É possível inventar colocando temperos diversos ou outros ingredientes, como salame, presunto, linguiça, calabresa, ovos e cebola. A massa pré-assada é coberta por molho de tomate e polvilhada com queijo. Leva-se ao forno por mais ou menos 15 minutos e, não há quem resista. Então, vocês estão percebendo esse título aqui, ó, Água na Boca? O que quer dizer esse título, Água na Boca?
que vocês entendem quando alguém fala, estou com água na boca? Que a pessoa quer comer aquela coisa logo. Tá com vontade de comer aquilo, né? Não que literalmente a pessoa está com água na boca, né? Não é isso que vocês entendem. Vocês entendem que a pessoa está com vontade, está querendo comer aquilo. Tem, então, uma certa diferença aí. A gente não entende da maneira literal. Pode virar a página 180. Para redigir o pequeno texto sobre a pizza, o autor utilizou uma linguagem acessível, isso é, uma linguagem que é possível entender sem recorrer a dicionários ou explicações extras. Foi tranquilo de entender o texto, né? A maioria das palavras eu acredito que vocês já conheciam, né? Pode ser que tenha só uma ou outra que vocês precisassem olhar no dicionário, mas o autor, em geral, escolheu palavras bem acessíveis que todo mundo conhece, então o texto ficou muito fácil de compreender. A gente não teve dificuldade de entender o que o texto estava falando, né? Ou alguém aqui teve? Eu acho que não, né? Acho que foi bem tranquilo para a gente entender o significado do texto. Por quê? Porque o autor ele já escolheu palavras que fossem de fácil acesso para o leitor, que a gente já entendesse com facilidade. As palavras que compõem o texto pertencem ao domínio verbal do português e, unidas umas às outras, compõem o corpo textual. Então, um conjunto de palavras vai formar um texto. É importante dizer que uma palavra pode ter vários sentidos, dependendo de quando e como é usada. Assim, disse que existem um sentido próprio e um sentido figurado. No título do texto, por exemplo, tem-se água na boca, expressão equivalente a deliciosa, com gosto bom, referindo-se ao sabor da pizza. No entanto, para compor a expressão, foram necessárias palavras que todos entendem. Água é um substantivo e indica o líquido comumente conhecido como H2O. E boca, outro substantivo, que designa uma parte da face. A junção desses dois substantivos foi dada pela união de em mais a, que formou a palavra na. Então, o na, ele juntou, né, a ideia de água na boca. Ele que junta uma palavra com a outra, né? Ele que junta água com boca e traz um sentido a essa expressão. O leitor entende esse título não de forma literal, mas de forma figurada. Isso é muito importante da gente perceber, tá? Porque as palavras e as expressões, elas podem vir de duas formas. Ou elas vêm no sentido literal, ou elas vêm no sentido figurado. Quando elas vêm no sentido literal, quer dizer que elas estão sendo utilizadas da sua maneira mais comum, ou seja, da maneira em que elas aparecem definidas no dicionário, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, pisei hoje numa pedra. Eu estou usando a palavra pedra no seu sentido habitual, né? Que é um pedregulho, né? Que é essas pedrinhas que a gente encontra por aí na rua, né? Esses pedaços de rocha. Agora, se eu falar assim, ele é uma pedra no meu sapato. O que eu estou querendo dizer com essa frase? Eu esqueci o que essa frase significa. Vamos ver se mais alguém sabe. Ele é uma pedra no meu sapato. Sentido figural. Sim, é o sentido figurado. Mas o que quer dizer essa frase? Qual que é o sentido da frase? Ele tá me incomodando? Isso, que é alguém que está incomodando, é alguém que é chato. Então, quando eu falo ele é uma pedra no meu sapato, é isso, né? É um incômodo. Porque quando a gente não tem uma pedra no sapato, não fica incomodando a gente? Então, é nesse mesmo sentido que está sendo usado. Foi isso que eu Só que aí, percebam que pedra não está sendo usado no seu sentido do dicionário. Está sendo usado com um outro sentido, que é esse sentido figurado, tá? Então, as palavras, elas vão fazer muito isso. O sentido figurado é quando a gente usa ela da sua forma que não é tão habitual, assim, que não é aquela forma que vai estar lá no dicionário. E a gente vai fazer isso muito quando a gente estiver falando de literatura, quando a gente estiver falando de poema, porque os autores, principalmente os poetas, eles vão brincar com as palavras o tempo inteiro. Então, por isso que às vezes, quando a gente vai ler um poema, é um pouco difícil. A gente lê e fala assim, não entendi nada. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, assim, na hora de ler um poema. Por quê? Porque os autores de poesia, muitas vezes, eles estão brincando com as palavras, eles estão utilizando as palavras de uma forma que não é a mais convencional, não é aquela forma do dicionário. Eles estão utilizando outras maneiras de se expressar.
Porque a arte faz isso, né? Todas as artes, elas vão buscar outras maneiras diferentes de se expressar, fora daquelas maneiras habituais que nós temos. Então, é importante a gente parar para pensar que na língua, em todas as línguas a gente vai encontrar isso, as palavras, elas têm o seu sentido literal, mas elas também têm o seu sentido figurado. Então, a gente tem que sempre parar para pensar, esse texto está me falando no sentido figurado ou no sentido literal? Porque se eu parar para pensar água na boca, no sentido literal, não vai fazer sentido, né? Falar em água na boca e tá falando sobre pizza. Se a gente pensar no sentido literal. Agora, se a gente pensa no sentido figurado, que é uma coisa gostosa, que é algo que te dá vontade de comer, aí já faz sentido. Mas aí a gente precisou utilizar o mecanismo de ir lá para o sentido figurado das palavras, para entender essa expressão. Agora, o que a gente vai aprender nessa apostila vão ser as classes gramaticais. Como eu falei, isso é um assunto muito importante, que vocês precisam de fato mesmo saber. São 10 as classes gramaticais, mas hoje a gente vai estudar só o artigo e o numeral. Então, a gente vai estudar uma de cada vez, tá? O artigo e o numeral são bem fáceis, eu acredito que vocês já tenham estudado isso antes, certo? Então, a gente só vai reforçar um pouco esses assuntos. Vou continuar a leitura, tá? Nessa apostila, iniciaremos o estudo de um dos aspectos mais importantes da língua portuguesa, as classes gramaticais. Todas as palavras existentes pertencem a uma classe gramatical. São elas. Então, a gente vai falar todas as classes gramaticais agora. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo e numeral. Essas são as que a gente chama de classes variáveis. O que quer dizer classes variáveis? São aquelas classes gramaticais que elas vão variar em gênero e número. Então, por exemplo, se eu pegar um substantivo, menino, é um substantivo que está no masculino e singular. Mas eu posso variar esse substantivo que está no masculino e no singular para outro gênero e outro número. Então, eu posso falar meninas. Agora ficou no feminino e no plural. Posso falar menina. Ficou no feminino e no singular. Então, as classes gramaticais variáveis são aquelas que têm essa possibilidade de variar em gênero, número, certo? E nós vamos agora falar as classes que não variam, elas são fixas, elas não tem como ir para o feminino, para o masculino, para o plural, nada, elas são dessa forma e acabou. Por exemplo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que são classes não variáveis. Vou dar um exemplo de um advérbio, para vocês verem como não dá para variar. Ontem. Ontem é um advérbio de tempo. Dá para eu colocar ontem no feminino, por exemplo? Não, né? Dá para colocar ontem no plural? Também não dá. Então, por isso que é uma classe gramatical não variável. Ela não varia em gênero e número. Quando a gente pensa nessas classes gramaticais, a gente está pensando na palavra e individual. Por exemplo, a gente vai pegar uma frase. Vou abrir aqui o PowerPoint, tá? Só um minutinho. Agora que eu abri o PowerPoint, vocês já sabem que eu não consigo acompanhar o chat. Então, se precisar falar, tem que ligar o microfone. Ó, vou pegar aqui uma frase. A menina gosta de chocolate. Quando a gente está classificando as palavras, a gente vai olhar palavra por palavra na frase e vai classificar. Então, eu vou classificar como um artigo. A gente vai ver uma por uma, tá? Eu só estou dando um exemplo de como que a gente faz essas classificações. O A é um artigo. Menina é um substantivo. Posição. E chocolate é o meu substantivo também. Então, é isso que a gente vai começar a aprender a fazer, tá? A classificar palavra por palavra na frase. Isso é muito importante. Porque a partir disso a gente vai aprender um monte de outras coisas. Por exemplo, preposição é uma coisa que vocês têm que saber muito. Vocês vão usar muito preposição, tá? Então, na hora que chegar em preposição, é bom vocês decorarem quais são elas. Que vai facilitar bastante a vida de vocês. Então, agora a gente vai falar do artigo. Vocês estão conseguindo visualizar aqui, né? O slide. Hein, pessoal? Responda. Sim. Então, tá bom. Então, agora a gente vai falar do artigo. O que é o artigo?
O artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Artigos são as palavras que acompanham os nomes. Os nomes são os substantivos, no caso, né? Por eles acompanharem os nomes, se o meu substantivo estiver no feminino e no plural, o meu artigo também vai estar no feminino e no plural. Nós temos duas formas de artigo, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Vou dar aqui um exemplo de artigo. Ó. As meninas. Meu artigo aqui é o as, tá bom? Percebam que ele está acompanhando um substantivo, meu substantivo meninas. Meu substantivo meninas está no plural e feminino. O meu artigo também vai ter que estar no plural e no feminino. Agora aqui, ó. Um gato. O meu substantivo gato, ele está no singular e no masculino. O meu artigo também tem que estar no singular e no masculino. Eu não vou falar uma gato. Fica estranho, né? O artigo, então, ele sempre vai considerar o substantivo que ele acompanha. Ele nunca vai ser aleatório do substantivo. Ele sempre vai seguir da forma como o substantivo está. Então, eu não vou falar o meninas. Não falo assim, né? Uma gato. Também não falo assim. Eu falo as meninas e um gato. Porque o artigo acompanha o substantivo. Certo? Então, agora vamos ver as classificações de artigos que nós temos. Se vocês tiverem dúvidas, se estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Nós temos primeiro os artigos definidos. Os artigos definidos indicam que um ser é específico por já ter sido citado ou por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Os artigos definidos são variáveis em gênero, masculino e feminino, e em número, singular ou plural. Então, quais são os nossos artigos definidos? O, a, os, as. Quando aparecem essas palavrinhas aí, a gente já sabe que são artigos e definidos. O que quer dizer isso de ser um artigo definido? Quando eu tenho um artigo definido, que é o, a, os, as, é porque eu estou definindo o meu substantivo. Então, quando eu falo assim, ó, o gato é preto, eu sei já qual que é esse gato, né? Não é qualquer gato, é um gato em específico. É um gato que já é definido por mim, eu já sei quem é esse gato, não é qualquer gato. Ou diferente se eu falar assim, ó, uma menina veio te visitar. Quando eu falo dessa forma, uma menina, eu não estou especificando que menina que é. Dá a impressão que eu não conheço quem é essa menina que veio visitar. Né? Uma menina veio te visitar, pode ser qualquer menina. Qualquer uma. Agora, se eu falo assim, a menina, estou usando um artigo definido, né? A menina veio te visitar, já dá a entender que é uma menina que o interlocutor já conhece. Que a pessoa que está me ouvindo, para quem eu estou passando essa mensagem, já sabe quem é essa menina. Ah, a menina veio te visitar. Ah, tá, é uma menina em específico, né? Que ele já sabe quem que é. Agora, uma menina, parece que não se sabe exatamente quem que é. Fica indefinido quem que é essa menina. Então, quando eu tiver definido o meu substantivo, eu vou usar o artigo definido. Então, que é o, a, os, as. Vamos ver aqui os exemplos. A lição que aprendi hoje foi simples. Então, não é qualquer lição, né? Foi a lição em específico. Ele sabe claramente qual que é essa lição. A pessoa que está falando sabe claramente qual que é essa lição, certo? Então, não é qualquer lição, é aquela lição em específico. Foi a de matemática, por exemplo. Ele passeava sempre com o cachorro dele. Não é qualquer cachorro, né? É o cachorro dele. É aquele cachorro em específico. Escolhi as pinturas para você. Não é qualquer pintura. São pinturas que já são definidas. São aquelas pinturas. Os convidados virão à nossa casa. Não é qualquer convidado. São os convidados que a gente já sabe quem são eles. Eles são definidos. Ficou clara essa ideia do artigo definido para vocês? Sim ou não? Estou esperando vocês me responderem. Sim. Sim? Então tá bom. Quem tiver dúvida, avisa. Agora a gente vai ver os artigos indefinidos.
Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Sempre que eles aparecerem, eles serão artigos indefinidos, tá? Por sua vez, os artigos indefinidos servem para indicar que ocorre uma generalização, ou que é a primeira ocorrência do representante de determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento mútuo dos interlocutores. Então, por exemplo, a primeira vez que você tá ouvindo falar nesse ser aí que está sendo apresentado, vou usar um artigo indefinido. Ou quando eu estou generalizando, pode ser qualquer um, não é um em específico. Aí eu uso o artigo indefinido, tá? Que serão uma, uns, umas. É importante decorar isso, tá? Porque é facinho. Definido, os, as, indefinido, uma, uns, umas. Alguém tá querendo falar alguma coisa? Bom, então eu vou continuar. Os artigos indefinidos são variáveis em gênero e número. Vocês viram que eles são variáveis em gênero, né? Gênero é o quê? Feminino e masculino. Então eu tenho um e uma. Feminino e masculino. E número é quando é plural ou singular. Uns, umas. Ok? Vejamos alguns exemplos. Uma lição que aprendi hoje foi simples. Então, pode ser qualquer uma das lições, né? Não se tem claro qual lição em específico que essa pessoa está falando. Ele não deixou em evidência qual que é essa lição que ele achou simples. Pode ser qualquer uma. Ele passeava sempre com um cachorro. Pode ser qualquer cachorro. A gente não sabe exatamente quem é esse cachorro, né? É um cachorro qualquer. É o cachorro dele, mas assim, a gente não tem conhecimento de quem que é esse cachorro. Escolhi umas pinturas para você. Então, pode ser qualquer pintura. A gente não sabe exatamente quais que são, né? Agora, se eu falo, escolhi as pinturas para você, dá a impressão que o interlocutor já sabe quais são as pinturas, né? Que foram escolhidas. Agora, se a gente fala, escolhi umas pinturas para você, parece que pode ser qualquer uma. Não tem clareza qual pintura que é. Uns convidados virão à nossa festa. Quais convidados, né? Pode ser qualquer um. A gente não sabe exatamente, em específico, quais convidados são que virão à festa. Uns convidados, certo? Então, por isso que a gente classifica como artigo indefinido, porque a gente não tem uma definição exata de quem que são esses convidados, qual que é essa lição, quais são essas pinturas e qual que é esse cachorro. Não está com essa clareza assim absoluta para nós. Vamos dar uma olhada agora como que aparece na apostila para gente? Interromper aqui. Ó, vamos olhar lá na apostila como que nós temos, tá? Artigo. É o termo que antecede o substantivo. Por meio do artigo é possível ver se o substantivo é definido ou indefinido. O artigo deve acompanhar o substantivo em gênero, que é masculino e feminino, ou em número, singular e plural. Então, tudo aquilo que eu já falei, né? Então, é a pizza, não pode ser os pizza. Não faz sentido, né? Eu preciso concordar em gênero e número. Então, é a pizza. Um prato. Não posso falar umas prato, né? Não dá certo. É um prato. Concordo em gênero e número com o substantivo prato. Os imigrantes, uma pizza. Os, uma, as, uns, umas são artigos. Artigo é fácil porque eles não têm muita dúvida, né? Eles não mudam muito. A gente já sabe que esses são artigos. Em resumo, artigos são termos que acompanham um nome e podem ser definido ou indefinido, que é da forma lá da tabelinha que vocês estão vendo, né? Que eu já mostrei para vocês no PowerPoint. Ok? Tá claro o artigo? Ficou claro para vocês o que é artigo? Sim ou não? Sim. Sim. Agora, numeral. Numeral é muito fácil também, tá? Vamos ler. Numeral é o termo que permite posicionar, ordenar, quantificar, multiplicar ou fracionar, podendo ser cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. São alguns da utilização dos numerais. Então, século XIX. Então, 19 é um numeral. Milhares e milhares delas. Milhares é um numeral. Por mais ou menos 15 minutos. 15 é um numeral. Então, o numeral é sempre quando vai aparecer um número aí no nosso texto. Então, quando eu for falar assim, ó, 1/4 de pizza, qual que é o meu numeral aí? 1/4. 1/4, muito bem. E os numerais, eles podem ser classificados de
4 maneiras. Eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, sempre que aparecer um número aí, a ideia de quantidade, de quantificar alguma coisa, a gente vai ter um numeral na frase. Então, numeral é fácil, não tem como a gente... Então, vamos ver lá. Cardinais. Estou aqui na tabelinha, tá bom? Então, o que são os numerais cardinais? Eles vão designar quantidade. Exemplos: 10, 20, 30, 40, 3, 58, etc. Então, todos os números quando a gente está contando. Professora, eu não estou ouvindo nada. Os outros estão me ouvindo? Sim? Sim. Então, deve ser o seu Ainda computador. não. Tenta entrar e sair. Às vezes melhora. Tá? Me avisa se voltar. Então, os cardinais são aqueles numerais quando a gente está contando, né? Ah, e como que eu vou saber quando um for numeral e quando um for artigo? E aí? Como que eu sei, então? Porque o 1 pode ser um numeral, mas também pode ser um artigo, não pode? Não acabei de falar que artigo definido é 1? Como que eu diferencio, então? Pelo substantivo? Na verdade, é mais pelo sentido da frase. Quando eu estiver me referindo a uma quantidade, aí vai ser numeral. Agora, quando eu estiver só acompanhando o substantivo, querendo trazer uma indefinição para esse substantivo, aí vai ser um artigo. Por exemplo, tem um cachorro na minha rua que faz muito barulho. Esse um aí é numeral ou é substantivo? Desculpa, é numeral ou é artigo esse um? Tem um cachorro na minha rua que faz muito barulho. O que vocês acham? Artigo. Artigo, muito bem. É um artigo. Por quê? Porque eu não estou querendo dizer a quantidade de cachorros, né? Eu estou querendo dizer que é um cachorro qualquer aí que me atrapalha, né? Que faz muito barulho na rua. Agora, se eu falar assim, ó. Eu quero comer um pedaço de pizza. Numeral ou artigo? Numeral. Numeral. Porque aí eu estou dizendo a quantidade, né? Eu quero um pedaço de pizza. Não são dois, é um só. Certo? Então, a gente vê pelo contexto, tá? Quando é numeral e quando é artigo. Quando os numerais são ordinais, eles estão... Ó, já vem na palavra, né? Ordem, tá? Qual que é a ordem que nós temos? Primeiro, segundo, terceiro, décimo. Então, quando eles estão indicando uma ordem, eles vão ser classificados como ordinais. Então, 11º, 12º, tá? Quando eles forem multiplicativos, eles estão indicando uma multiplicação. Então, por exemplo, o dobro, eu quero o dobro de queijo. Então, eu quero 2 vezes, né? Eu quero triplo de queijo. 3 vezes. Quádruplo, quíntuplo, etc. Então, quando tiver essa ideia de multiplicação, tá? E fracionários é quando eu tiver na ideia de divisão. Então, meio, metade, né? Meio, terço, quarto, quinto, sexto, tá bom? Então, tô dividindo por 6, dividindo por 3, tá bom? Aí vai ser a ideia de fracionário. Tranquilo, né? Sim? Então, olha lá. Qual é a diferença dessa frase aqui que aparece aqui, ó? Ele é um artista. E aí eu falo assim, ele é o artista. Qual é a diferença de sentido? Sentido. É o que eu acho, né? Que o que tá falando, ele é um artista, tá em. Acho que tá indefinido. E o outro tá definido. Isso. Mas e qual que é a diferença no sentido da frase? Quando eu falar assim, ó, nossa, o Nicolas é o jogador. Ele é o jogador do time. E qual que é a diferença se eu falar assim, o Nicolas é um jogador do time? Tá afirmando que ele é um artista. Os dois estão afirmando, né? Mas qual que é a diferença que nós temos de sentido? É a mesma diferença que eu tenho se eu falar assim, ó, o Nicolas é o jogador do time. O que vocês entendem se eu falo assim? Dessa forma. Esse é o melhor do time? Isso, que é o melhor, né? Que ele é o principal.
E se eu falar assim, o Nicolas é um jogador do time? É um dos jogadores, né? Não tô dando uma qualidade, uma classificação, nem nada para ele. Só tô falando que ele é um dos jogadores. Quando eu falo assim, ele é um artista, estou falando que ele é, só estou afirmando que ele é um artista, né? Um artista qualquer, assim. E quando eu falo assim, ele é o artista, parece que eu tô falando que ele é o melhor dos artistas, né? Ele é o artista dessa galeria. Então é o único artista, é o artista principal, né? É o artista principal da exposição. Então tem essas diferenças, assim, tá? Essas sutilezas. Pronto, acabamos então a nossa parte de gramática, depois a gente vai fazer uns exercícios, tá? Agora a gente vai falar um pouco de poesia. Página 181. Na página 181, nós vamos ver alguns poemas e eu quero que vocês percebam aquilo que eu falei. Lembrem-se que as palavras, que os poetas, eles estão brincando com as palavras. Então, muitas vezes, eles vão brincar com o som das palavras, né? O som das palavras vão nos revelar coisas, ou eles vão brincar com o significado das palavras. Vai variar bastante, tá? Então, a gente precisa ler os poemas. Às vezes, ler em voz alta ajuda, por causa do som das palavras. E aí a gente vai tentar interpretar de acordo com que o autor está nos oferecendo aí. Mas lembrem-se disso, né? Nem sempre as palavras elas vão estar no seu sentido literal. Pode ser que elas estejam no sentido totalmente novo criado pelo autor. Os poetas fazem muito isso, eles trazem novos sentidos, coisas inovadoras que a gente nunca tinha pensado antes para se expressar. Então, por isso que às vezes é difícil, porque a gente tem que sair do nosso habitual, sair da caixinha, né? Então, vamos ler. Em busca da poesia. Alguns poetas escrevem seus poemas fazendo uma adequação ao tema, a seu desenvolvimento. O poeta Gonçalves Dias, por exemplo, compõe A Tempestade, e o leitor vai pressentindo, por meio das palavras, o início e o término de uma tormenta. O trecho transcrito a seguir mostra a preparação da tempestade quando. Então, vamos ver o ritmo. Presta atenção em como que eu vou ler esse poema, vocês vão perceber que ele tem um ritmo aí, que é como se fosse um suspense de alguma coisa chegando. O autor consegue fazer isso por causa do uso das palavras que ele escolhe. Então, presta atenção. Um raio fulgura no espaço, esparso de luz, e trêmulo e puro, se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Perceberam que parece uma música, né? Ele tem uma musicalidade aí no som, na sonoridade. Parece que tá rimando. Mas não é nem que tá rimando, é o som mesmo, ele parece que parece uma música, né? Parece que eu tô cantando. Vou ler de novo, ó. Um raio fulgura no espaço esparso. Aí a rima, né? De luz e trêmulo e puro. Se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Então, nem todas as palavras ele tá rimando, mas a gente tem uma musicalidade aí, né? E vocês perceberam o som dos S's? Ó, o tempo inteiro tem. Ó, um raio fulgura no espaço esparso de luz e trêmulo e puro se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Perceberam esse som de S aí o tempo inteiro, constantemente? Então, muitos poetas pensam nisso também, no som das palavras para compor o poema. Outro exemplo pode ser lido em Casimiro de Abreu, poeta que escreve a valsa em ritmo de valsa no livro As Primaveras, de 1859. Em outra oportunidade, os versos de A Valsa serão analisados em toda a sua extensão. Agora será transcrita apenas a primeira estrofe, então só o primeiro parágrafo do poema, tá? Estrofe são os parágrafos do poema, versos são as linhas do poema. Então, aí a gente só tem a primeira estrofe da valsa, então o primeiro parágrafo. O ritmo musical de uma valsa é ternário. Observe que o mesmo ocorre com o ritmo do poema, também composto com estruturas ternárias. Percebam que agora que eu vou ler esse poema que chama A Valsa, o som dele parece que é um para lá, um para cá, um para lá, um para cá, que é a forma como se dança uma valsa. Reparem nisso, é bem interessante, ó. Tu ontem na dança que
cansa, voavas com as faces em rosas, formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Perceberam? Parece que eu tô cantando, né? E eu não tô cantando, eu só tô lendo. Tô lendo no ritmo do poema. E ele tá querendo simular mesmo uma valsa com as palavras. Vocês já imaginaram que as palavras, só com as palavras se poderia trazer o ritmo de uma valsa? Então, só pelo som delas, né? Então, olha o que esse autor conseguiu fazer, que interessante, né? Então, por isso que entrou alguém. Deixa eu permitir aqui. Bom dia. Acho que não apareceu ainda, né? Bom, estamos na página 181. Não sei se a pessoa está me ouvindo. Ah, Júlia. Tá me ouvindo, Júlia? Estamos na página 181 da apostila nova, tá? Então vamos lá. Então vocês perceberam por que que os poetas eles são artistas? Porque eles fazem coisas inovadoras, eles fazem coisas originais, eles fazem coisas com muito requinte assim com as palavras. Sim, vai estar sim, tá? Eu vou terminar a aula e aí eu já posto o vídeo, tá bom? Pode ser que eu demore um pouquinho, porque demora um pouco para baixar o vídeo, depois demora para entrar no YouTube, aí para postar no YouTube, aí às vezes o site do Etapa é um pouco ruim de entrar também, às vezes ele não aparece, mas até hoje eu posto, tá bom? Vai acabar, eu acho que umas 11h15, 11h20, por aí, tá bom? Bom, agora eu vou continuar a leitura aqui, tá bom? Esse tipo de procedimento também está nos versos de Manuel Bandeira no poema Trem de Ferro. Agora que eu vou mostrar para vocês aquele vídeo no YouTube, tá? Esse vídeo no YouTube, ele aparece no Castelo rá tim Não sei se vocês já viram Castelo rá tim vocês conhecem? Na minha época, a gente assistia bastante Castelo rá tim E esse poema, ele aparecia lá e ele é ilustrado. Então, vocês vão ver com a leitura que fica muito mais interessante de ver o poema. Só um minutinho que eu não sei se está indo, acho que está travando aqui. Tá aparecendo a minha tela para vocês ou ainda não? Tá aparecendo. Sim? Para vocês verem. Só um minutinho que ele fica travando. Deixa eu ver se eu melhoro a qualidade também do vídeo. Eu vou começar a colocar, tá? Ele é bem curtinho. O poema ele é mais longo que isso. Só que depois a gente lê ele inteiro, tá bom? Que eu coloquei no meu slide. Vamos lá. Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Café com pão, café com pão, café com pão. Diz Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa fumaça, corre cerca, esse foguista bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, dingazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Deu para escutar? Hein, pessoal? Não deu, sim. Passa Sim. boi, passa boiada. Deu sim. Isso. Talvez vocês não tenham compreendido exatamente as palavras, né? Mas eu acho que deu para ouvir pela sonoridade
que esse poema ele está representando, eu estou na página 181, que esse poema ele está representando o som de um trem, né? Então tem o som do apito, tem o som do trem andando. Agora eu vou compartilhar com vocês o slide onde tem o poema inteiro, tá? E aí a gente vai ler e prestem atenção no som. E eu quero que vocês entendam também que esse poema ele não está falando exatamente do trem. Não é exatamente o trem que ele está falando. O trem é uma metáfora. É uma metáfora para uma outra coisa que ele está querendo simbolizar. E aí eu quero ver se vocês conseguem entender sobre o que é esse poema. Não é exatamente sobre o trem. O trem tem a ver com isso, mas não é exatamente isso o que o autor está querendo dizer. Então prestem atenção nessa leitura, tá? Eu vou abrir aqui. Dá para enxergar? Eu tô ouvindo Até você. agora não apareceu nada. Então vamos esperar um pouquinho, que acho que já aparece. Apareceu. O meu Dá já pra tá enxergar? aparecendo. Sim. Tá. Então acompanhem e tentem entender o que é que o autor está querendo nos passar aí, que não é exatamente o trem, é outra coisa. Mas prestem atenção no ritmo, como é um ritmo de trem mesmo. Trem de ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão, agora sim. Voa a fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Oh, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho. De engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Oh, quando me prenderam na canaviá, cada pé de cana era um oficiar. Oh, menina bonita, do vestido verde, me dá a tua boca para matar minha sede. Oh, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Ouricuri. Oh, oh, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. E aí, o que será que o autor está querendo nos passar com esse poema? O som do trem a gente já percebeu, né? A gente consegue ver claramente ali no vídeo que tem um trem passando ali. Mas o que é que esse autor está querendo nos passar? Não é só a ideia do trem. Pensa um pouquinho. Quem tem alguma sugestão? Vou dar uma dica. Quem é que come café com pão? Hein? Cadê vocês? Quem que come café com pão? Eu. Vocês, né? Nós, seres humanos. Ah, então acho que ele está falando do ser humano. Pode ser que ele esteja falando do ser humano, né? Quem come café com pão é um ser humano. Então vamos ver. Mas qual tipo de ser humano que ele deve estar falando? Ó, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim, boa fumaça, corre cerca. Ai, seu longuista, bota fogo na fornalha. Ó, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força. Quem é que precisa ter muita força, assim, nós, seres humanos? Será que ele O trem. está fazendo? O trem. Por que será que ele precisa de tanta força, tanta energia? Aí depois ele vai falar assim, ó. Passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Aí olha depois que ele fala aqui, que interessante. Quando me prenderam, né? Aí olha a linguagem do caipira, né? Quando me prenderam no canaviá, cada pé de cana era um oficiar. Então, quem que ele tá falando? De quem que ele tá falando? Ó, depois ele vem aqui, ó.
Não gosto daqui, nasci no sertão. Sou de Ouricuri. Vou depressa, vou correndo, vou na toda que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Quem que ele tá falando, então? Quem que é esse eu que apareceu aí? E falar, eu não sou daqui, eu não gosto daqui. Quem que é esse eu? Quem que é esse eu que não nasceu aqui? Onde que esse eu nasceu? Olha como esse eu fala. Me prenderam no canaviar. Quem que fala assim, geralmente? Carroça. Carroça. Uhum. É alguém da roça, né? Esse poema, na verdade, ele tá falando pra gente do trabalhador que veio da roça para a cidade. Vocês acreditam nisso? Então, ele tá falando dos esforços, das más condições de trabalho, de como foi difícil se acostumar na vida da cidade, desse trabalhador que sai do campo e vem para a cidade trabalhar. Professora, E sua trabalhar, imagem, sua apresentação não está mostrando. mas tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir. Tá, então se tá dando para ouvir, então tudo bem, já eu reapareço. Então, percebam que, na verdade, o que ele está querendo passar para a gente é falar um pouco desse trabalhador que saiu do campo, que tinha um outro estilo de vida, e foi trabalhar nas máquinas da cidade. Por isso que faz essa analogia com o trem, né? Porque o trem é uma tecnologia assim, da cidade. É algo que veio assim com a inovação da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a ocupar um papel muito importante. Por quê? Porque antes o sustento vinha da roça, né? Vinha da plantação, vinha da mão das pessoas que faziam as coisas com as próprias mãos. A máquina trouxe essa revolução, né? Que foi o quê? Essa revolução na indústria. Então tá falando desse trabalhador que sai do campo, vai para a cidade, mas que não se adapta. Por que não se adapta? Porque não é porque simplesmente não se adapta, né? É porque naquela época, e ainda hoje a gente vê bastante, as condições de trabalho eram muito precárias, eram péssimas. E aí, por conta disso, os trabalhadores do campo eram extremamente explorados pelos seus chefes. Com o passar do tempo, conseguiu-se alcançar vários direitos, né? Que melhorou um tanto, assim, a condição de trabalho das pessoas. Mas ainda hoje a gente vê uma precarização, assim, né? Em muitas profissões, em muitos serviços. A gente ainda fica sabendo de casos de exploração de pessoas que são praticamente escravizadas para trabalhar. Então ainda acontece muito, tá? Mas aqui esse poema ele está falando dessa época em específico, desse trabalhador que saiu do campo e foi trabalhar nas máquinas aqui na cidade. Interessante, né? Pensar no poema dessa forma. Passou pela cabeça de vocês que poderia ter alguma coisa a ver com isso? Não. Às vezes é difícil a gente perceber algumas coisas do poema, né? Então, por isso que eu falei, a poesia, ela é uma arte, é uma obra de arte. Então, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco diferente daquela que a gente está acostumado. Então, olha essa grandiosidade que é esse poema. Ele trouxe o trem para indicar o trabalho nas máquinas, ele trouxe todo esse conceito aí dos trabalhadores que eram do campo e vieram para a cidade, sofrem abusos. Então, olha que riqueza que foi isso, né? E nem parecia. Então, mas é normal a gente não perceber de primeira. A gente vai percebendo aos poucos com o poema, tá? Acontece bastante isso. Agora eu vou ler a página 182, que vai falar um pouco desses autores, tá bom? Esse autor aí do Trem de Ferro é o Manuel Bandeira. O primeiro autor, que era o do Raio, é o Gonçalves Dias. E aquele que é o da Valsa é o Casimiro de Abreu. Alguém quer ler para mim, na página 182? Ninguém? Lê para mim, vai, Gui. O Davi vai ler? Então tá bom, pode ler. Posso ler só o primeiro parágrafo?
Pode ler Gonçalves Dias, aí uma outra pessoa lê Casimiro de Abreu e outro lê Manuel Bandeira. Tá. Pode começar. Conhecendo alguns autores. Gonçalves Dias, 1823-1864, é um dos mais representativos poetas no século XX 19. Isso, 19. Do romantismo, além de poesias nacionalistas em que valoriza o índio e a natureza da pátria. Escreveu poesias lírico-amorosas, principalmente dedicadas a Ana Amélia, por quem o poeta foi apaixonado desde a adolescência. Então, o Gonçalves Dias, ele foi um poeta brasileiro, né, do século XIX, e ele falava muito sobre o próprio Brasil, sobre o índio, ele era muito nacionalista, ele gostava muito de falar sobre o nosso país e exaltar o nosso país. Quem que vai ler Casimiro de Abreu? Pode ler, então, Gui, por favor. Casimiro de Abreu, 1839-1860. É um poeta que representa o saudosismo da segunda geração romântica. Ficou imortalizado principalmente pelo verso de Meus 8 anos, em que releva os prazeres que teve na infância e seus suas saudades desses momentos de sua vida. A maior parte das suas produções lírico-amorosas foram publicadas em As Primaveras de 1859. Morreu com apenas 21 anos de tuberculose. O Casimiro de Abreu, quando fala assim que ele é um poeta saudosista, então quer dizer que ele é um poeta que ele revela muitas saudades nos poemas dele. Então, esse poema aí que tá sendo citado, que é o Meus 8 anos, ele vai ficar lembrando da infância dele com muita saudade, assim, enaltecendo, como se fosse a época mais feliz da vida dele, tá? Ele é um poeta que vocês vão estudar mais, assim, quando a gente estiver no ensino médio. Todos esses poetas, na verdade, né? Que a gente vai falar mais sobre literatura, mais sobre poesia. Então, vocês vão conhecer um pouco mais deles quando vocês estiverem no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano, tá bom? E aí tem o Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Quer ler, Nicolas? Eu posso ler? Pode ler. Professora, posso ler? Quem Então, vamos fazer assim, ó. O Nicolas leu o Manuel Bandeira, e aí a Eloá vai ler o seguinte, tá? Tá o trecho bom. seguinte. Página 182. Pode ler, Nicolas. Manuel Bandeira, 1886 a 1968. Foi um dos maiores poetas brasileiros do século X. Seu talento literário despertou porque ele acabou desistindo de fazer o curso de arquitetura, após ter contraído tuberculose. Foi professor e destacou-se na literatura por sua simplicidade e ternura. Estamos na página 182.
Então, o Manuel Bandeira é esse poeta maravilhoso aí que a gente acabou de ler, do Trem de Ferro. Então, ele tem uma importância muito grande, né, no século XX, ainda hoje. Ele ainda é um dos poetas mais conhecidos do Brasil. Vocês vão conhecer mais sobre ele lá no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio. Eloá, agora você pode ler? Isso aí vai ficar para casa, tá bom? Quero ver quem que vai fazer, né? Se vocês querem Tá aproveitar bom. para usar a criatividade de vocês. Então, pode ler. Relendo os 3 primeiros versos de Trem de Ferro, percebe-se que eles são onomatopeicos, ou seja, imitam som, no caso de uma locomotiva. Tem-se a impressão que o trem começa a sair da estação e deslancha, a partir da pergunta do poeta. O leitor acompanha o percurso, corre cerca, e o movimento do foguista, colocando lenha na fornalha, indicando que o trem solicita cada vez mais combustível para manter ou aumentar a velocidade. Você quer tentar escrever um poema assim? Busque um tema e use sua criatividade. Então, eu vou deixar essa parte aí para casa, tá? Então, percebam que ele fala que esses poemas aí, principalmente o Trem de Ferro, ele é um poema onomatopeico. O que é isso? Onomatopeia é quando uma palavra está imitando um som. Por exemplo, né, quando a gente fala assim, miau. Miau é um som escrito, né? Porque o gato não fala exatamente miau, ele produz um som e a gente, para reproduzir esse som, a gente coloca essa palavra aí, miau, certo? O Trem de Ferro, ele faz um tanto disso, né? Ele está imitando o som de uma locomotiva. Ele imita também o som do trabalhador que coloca mais lenha na fogueira, certo? Lenha na fornalha, né? Na fogueira não. Para o trem aumentar a velocidade, para criar combustível, certo? Então, por isso que ele é um poema onomatopaico. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Pode ser de uma maneira muito mais simples. Vou deixar para casa, quem fizer vai ganhar pontinhos. Na próxima aula aí vocês me avisam. Quem fizer, a gente lê, tá bom? Mas só ler, porque senão não adianta vocês falarem que fez e não expor, tá bom? Para mim, que eu não consigo ver, né? Agora vamos fazer os exercícios da página 183 e 184 e aí acabou, tá bom? Por hoje. Página 183. Responda as questões de 1 a 6 com base no texto e nas informações fornecidas pelo professor. Sabendo-se que o verso é cada uma das linhas que compõem o poema, destaque. Então, verso é a linha do poema, estrofe é o parágrafo do poema. A. Um verso de Gonçalves Dias em que ele suprime uma vogal para manter a medida do verso. Qual que é o verso ali do Gonçalves Dias, que é aquele do raio, em que ele tira uma vogal para manter a sonoridade aí do poema? Volta lá, na página 181. Onde que é que tem um verso aí que ele tira a vogal? Professora, Oi. é na 9ª linha, né? Quando ele coloca se esquiva? Isso, que é se esquiva, né? Mas aí ele tirou o E para manter a sonoridade aí do poema. Então é esse aí, se esquiva. Eu vou tentar escrever aqui no chat, que aqui para mim tá travando. Ah, acho que vou conseguir. Então, 1A, a resposta é esquiva. Tá? Isso aí. Agora B. O verso em que Manuel Bandeira sugere, pela natureza do combustível, que o trem pode, na verdade, corresponder a um trabalhador. Qual que é o verso daquele poema lá do Manuel Bandeira do trem que dá para perceber que é um trabalhador, na verdade? Vou mostrar de novo, tá bom? O poema. Mas tem alguma parte aí que vocês lembraram? Que vocês se lembram que representa esse trabalhador? Eu acho que bota fogo na fogueira, bota fogo na lenha. Isso, muito bem. E também quando ele fala o café com pão, né?
Quando ele fala café com pão, também dá para entender que é o alimento do trabalhador. Como o trabalhador se alimenta, né? Que é mais simples, tem uma simplicidade aí, porque geralmente são pessoas que não têm muitas condições financeiras. Eles vão se alimentar de uma maneira mais simples, né? Vai ser um café com pão, vai ser a parte que ele fala isso que o Nicolas falou, no momento em que ele está alimentando a fornalha, tá? Então pode escrever isso. Vou escrever aqui também, tá? Para ajudar vocês. Então, esses são os primeiros momentos, né, que revelam que aí tem um trabalhador. Agora, 2. Nessas aulas, quantos versos há nos trechos transcritos dos poemas dos seguintes poetas? Então, quantos versos nós temos no poema do Gonçalves Dias? Que é o do Raio. Conta lá para mim. Onze? 11 versos, muito bem. O do Manuel Bandeira eu vou contar para vocês, tá? Eu vou falar para vocês quanto que tem. São 30 versos. São 30 linhas que nós temos do Manuel Bandeira. Então, na B, vocês coloquem 30 versos. Professor, eu acho que eu já sei responder a 3. Ótimo. Então, espera um pouquinho que eu já vou falar. Então, já vou te chamar para responder. Tá. Seis. Por que Manuel Bandeira repete alguns versos? Pode falar, Nicolas. Eu tenho duas respostas. Tá bom. Eu acho que é ou para não fugir do ritmo do poema, ou para cada vez ficar mais emocionante. Isso, pode ser isso mesmo, né? Então, na verdade, a repetição ela aparece para sugerir o ritmo do trem, que é o que você falou, que é o ritmo do poema, né? Então, essa repetição ela tá ali para reforçar esse ritmo do trem andando. Certinho. Qual é a função do presente entre o conjunto de verso e outro? Vocês lembram que tinha um o ali entre um verso e um outro, de vez em quando? O que será que esse o representa? Será que é o barulho do trem que ele faz? Isso, é o apito do trem. Então, a função é representar o apito do trem. Agora é com vocês, né? Cada um vai ter a sua opinião. Dê sua opinião. Você acha que o autor conseguiu imitar um trem? Sim. Aí cada um vai ter a sua opinião. Eu também acho, né? Então, vou colocar aqui sim. Sim, porque ele fez o som da locomotiva, ele fez o som do apito, né? Podem ter várias justificativas. 6. O que podem indicar os 3 últimos versos do fragmento? Releia-o em voz alta, fazendo variações na entonação. Vou reler aqui para vocês, tá? Os 3 últimos versos. Pouca gente, pouca gente, pouca gente. É assim que acaba. Vou ler um pouco antes. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. O que vocês acham que representa isso aí no final?
Calma aí, professora, lê só mais uma vez, por favor. Eu tô lendo um pouco antes, tá? Então vocês vão me falar o que representa o pouca gente. Vou depressa, vou correndo, vou na toda. Que só levo? Pouca gente, pouca gente, Acho que eu já sei. pouca gente. É o quê? Que ele E o trem vai. tá levando pouca gente. O trem Não, tá não levando é pouca gente? Não é Não. isso. Que Que tá andando o trem devagar. vai levando cada vez menos pessoas. Que o trem tá andando devagar, professora. Isso, o trem, na verdade, não está só andando devagar, ele está freando. É o momento que ele está freando. O que pouca gente tem a ver com o trem frear? Vocês têm que pensar mais na sonoridade. Do pouca gente, pouca gente, pouca gente. Tá? Então é assim, ó, olha de novo o ritmo, vocês vão começar a entender. Vou depressa, vou correndo, vou na toda, aqui só levo pouca gente, pouca gente, pouca gente. Verdade. É o trem freando aí. Então, o autor pensou em tudo aí, né? Página 184. Vamos na parte da atividade 2, tá bom? Tá lá, atividade 2. 1. Leia as duas frases a seguir. A tempestade foi forte. Uma tempestade foi forte. Qual a diferença de sentido você identificou entre elas? Explique. Que Sentido, né? O primeiro a gente tem aí um artigo definido, né? E o segundo a gente tem um artigo indefinido. Mas qual que é a diferença de sentido? Pode falar. a tempestade dá tipo um tom mais forte, né? Aí uma tempestade foi tipo uma tempestade qualquer, assim. Isso. A tempestade, eu tô falando de uma tempestade em específico. Não é qualquer uma, é uma em específico. Por exemplo, a tempestade dessa madrugada foi forte, não foi? Eu até acordei de noite, porque eu ouvi o som do vento, estava bem Eu forte. fiquei com medo, professora. Né? Deu medo mesmo. Você também, professora? O portão Então foi ficou uma batendo. tempestade. Foi uma tempestade em específico, né? Não foi qualquer tempestade, foi aquela lá, essa aí dessa madrugada, foi forte. Agora, se eu falar Que assim, até hoje de manhã tava ventando. e forte ainda, né? Mas deu medo, eu acordei de madrugada e fiquei ouvindo o som dela. Agora, se eu falo, uma tempestade foi forte, pode ser qualquer tempestade. Eu não estou falando de uma específica, né? Foi uma tempestade aí qualquer que foi forte, tá? Então, essa é a diferença de sentido. Eu vou colocar aqui do lado também, tá? Podem ir escrevendo. Agora 2. Em. E puro se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Explique a importância da exclamação utilizada pelo autor. Por que o autor coloca um ponto de exclamação ali no final da frase? Qual que é a função dos pontos de exclamação? Professora, para dar tipo aquele mais forte de final de cada verso. Isso mesmo, ele intensifica a ação. O ponto de exclamação, ele tem essa função, né? Ele deixa mais intensa, ele dá mais destaque. Então, intensifica a ação. 6 é um pouquinho mais elaborado, tá? Mas eu vou auxiliar vocês. Siga o exemplo. Então, nós temos ali, ó, o menino partiu. Aí, um exemplo de companhia. Vamos dar uma companhia para o menino? Mas é o quê? Identifica. Intensifica a ação. Coloquei aqui do lado no chat, tá? Então, ó, vamos lá. O menino partiu. Tem primeiro essa frase, essa premissa. Então, vamos ver o que o autor fez. Ele deu uma companhia para o menino. Qual que foi a companhia do menino? Com seus pais. Tempo é quando o menino partiu. Vamos dar um momento em que ele partiu? Hoje pela manhã.
e uma ideia de oposição, uma coisa contrária que aconteceu a essa partida dele. No entanto, gostaria de ficar. Como que eu escreveria uma frase contendo tudo isso? Ó, hoje pela manhã, colocou aí o tempo, né? O menino partiu com seus pais. Ali a companhia que botou para o menino. No entanto, percebia-se claramente que ele gostaria de ficar. Então agora vamos fazer um próximo. A gente tem ali no A, que é o dia amanheceu. O modo. O que é o modo que a gente vai colocar? Como que esse dia amanheceu? Como Pelo que esse sol? dia pode ter amanhecido? Não, é de que maneira que ele amanheceu? Como ele estava? Lindo. Lindo. O dia amanheceu lindo. Então, lindo é o modo. Aí agora uma oposição, que é uma ideia contrária. Amanheceu lindo, porém, o que aconteceu de contrário aí? O dia amanheceu triste, feio, nublado. Vamos colocar então porém nublado. Tá? Isso é oposição. E um acontecimento? Um acontecimento que é consequência do dia estar nublado. Quando está Choveu nublado... muito. Isso. Porém nublado. Eu vou colocar então... Eu vou colocar assim, ó. Parecia que ia chover. Como que a gente pode reescrever isso aí? Escrever como um texto. A gente pode colocar, né? O dia amanheceu lindo. O que mais? O dia... Ensolarado? Ó, a gente já tem, né? A gente já tem ali todas as etapas, né? A gente já sabe que o dia nasceu lindo, e porém nublado, e que parecia que ia chover. Então, como que a gente transforma isso numa frase? Vou fazer isso para vocês, os próximos vocês que façam, tá? Então, assim, ó. O dia amanheceu lindo, porém nublado. Parecia que ia chover. Mandei aí no chat para vocês verem. Viram? Deu para entender agora, então, como que faz? Vamos fazer o B? Então, ó, o rapaz encontrou. O que será que ele encontrou, né? Quando ele encontrou? O tempo é isso. Encontrou quando? O rapaz Hoje de encontrou... manhã? Pode ser. Hoje de manhã. É o tempo. Pode ser ontem, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, que indique um momento, né, em que ele encontrou alguém. Uma companhia. Quem que ele encontrou? Sua amiga. Isso. E sobre o que eles falaram? Eles conversaram sobre alguma coisa, né? Qual o assunto que eles conversaram? Sobre o tempo. Agora vocês vão fazer uma frase com todos esses elementos que a gente colocou. Encontrou no chão? Não ouvi, fala de novo. Sobre o objeto que ele encontrou no chão. A Eloá tinha falado sobre o tempo, aí eu coloquei isso, tá bom? O assunto que eles conversaram foi sobre o tempo. Agora formem aí uma frase. Hoje de manhã, o rapaz encontrou hoje de manhã sua amiga. E conversaram sobre o tempo? Isso, certinho. Pode ser de outras formas, né? Como, por exemplo, o rapaz hoje de manhã encontrou hoje de manhã uma amiga e eles conversaram sobre o tempo. Mas o seu também tá certo, Nicolas. Pode ser de várias maneiras, tá? Agora, o último exercício para a gente finalizar tudo. 4.
Classifique os numerais destacados nas frases seguintes. Então, lembra que os numerais eles são ordinais, cardinais, fracionários ou multiplicativos? Então, vamos agora classificá-los. A. Mal deu o primeiro passo. Desistiu. Que tipo de numeral é esse? Olha lá na tabelinha. O que ele está indicando? Ele está indicando uma quantidade, ele está indicando uma ordem, ele está indicando uma fração aí. O que ele está indicando? Ordinais. Isso, ordinais, que está indicando a ordem, né? Primeiro passo, tá? Então, é um ordinal. Agora, B. Ela chegou meia hora atrasada. Como é? Deixa eu ver. Cardinais. Não, cardinal é quando é quantidade, né? 1, 2, 3, 4. Fracionário. Fracionário, é metade da hora, né? Então, dividiu aí pela metade da hora. Agora deu o dobro, gente. Vamos ver o dobro. Agora, C. Pagamos o dobro do valor real. Qual é, professora? Multiplicativo. C. Multiplicação. A B. Multiplicativo. Isso. A Multiplicados? B é o fracionário e a C é multiplicativo. Sabia. Tá? Tranquilo, então, né? Acabamos. Alguma dúvida? Não. Não? Então, por hoje é Não. só, né? Fizemos um monte de coisa. Mas por hoje acabou. Então, tchau, pessoal. Até semana que vem. Ah, só me auxiliem numa coisa? Só me auxiliem numa coisa? Quem é que faltou? Porque eu sei que teve um pessoal que entrou e saiu, né? O Wesley faltou. Wesley. Lívia não tá mais na escola, né? Tá. Não. Lohane apareceu. Sim. Daniel Lima. Daniel Lima faltou, né? Professora, quem só tá aparecendo aqui pra mim é você, o Davi, o Guilherme, o Enzo, o Fê, a Eloá, a Jéssica e a Lohane. Ah, tá. O Kaique tá falando que o Daniel Lima tava aqui, sim. Então, eu vou dar presença para ele. Então, acho que só o Wesley, né? Que não apareceu. O Wesley tá faltando em todas as aulas. É. Tá bom, então, pessoal. Obrigada. Então, tchau. Tchau. Até semana que vem. Tchau, Pro. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 Atenção.